A Vigilância Sanitária começará um trabalho de fiscalização nos estabelecimentos de Pirapora para garantir a segurança alimentar na cidade, alertando também o consumidor sobre os cuidados na hora de escolher os alimentos. Confira. Nessa época do ano, altas temperaturas. É um período de se tomar um pouco mais de cuidado. É assim, Mário? Você precisa de tomar mais cuidado com a alimentação? Aline, nesse período do ano, assim que há essas mudanças de temperatura, nós temos que voltar o foco, mudar um pouco a direção das posturas de fiscalização da vigilância sanitária. Nesse momento, por exemplo, nós vamos estar fiscalizando com mais intensidade os restaurantes e sorveterias dentro do nosso município. Enfim, todos os estabelecimentos que vendem alimento e que necessariamente os alimentos precisam manter sob temperatura de refrigeração. Mário Cristiano, que é coordenador de vigilância sanitária, ressalta que o processo de se manter uma temperatura em determinados alimentos é a maior dificuldade dos proprietários de serviços de alimentos. A gente sabe que é muito difícil manter os alimentos em temperatura de refrigeração, outros em temperatura até de aquecimento, é o caso das empadas, os salgados, todos que são expostos. Algumas das consequências desse desacerto de alimentos mal acondicionados ou fora da temperatura adequada são as infecções intestinais, dores de cabeça e mal-estar. Nós temos um problema maior no município, é a incidência dos casos de diarreia, que às vezes são proporcionados pelo uso de maionese. Por exemplo, você chega em um restaurante para almoçar por volta de 2 horas ou até 3 horas, é o momento que se serve ainda comida em Pirapora, é preciso que você tome bastante cuidado para você saber que a maionese tem que estar na temperatura de refrigeração de até 9 graus. Normalmente, nesse calor, o que mais frequente, a gente chegar a encontrar isso em temperatura até 15, 20. Então, aí as pessoas vão ingerir esse alimento com a temperatura elevada. Então isso vai ter muito um grau de proliferação da salmonela muito intenso, o que com certeza vai estar provocando as diarreias, vai provocar as infecções intestinais de uma maneira geral, que não é só diarreia, tem outros sintomas como dor de cabeça, dor no corpo. Mário Cristiano cita alguns alimentos que expõem um risco maior à saúde fora dos padrões de temperatura, o que compromete, consequentemente, a qualidade do produto. Olha, nós temos os mais frequentes, são as saladas que são vendidas, né? As sobremesas, como os doces que levam leite, que são às vezes colocados até fora de temperatura, mas ele fica lá exposto a uma temperatura quase que natural. As maioneses também é muito comum. Nós temos outro também, que é os ketchups, que ainda dentro do nosso município, alguns ketchups ainda são vendidos em bisnaga. Então as bisnagas ficam nas lanchonetes o tempo todo e ele tem que ser vendido, embora seja um extrato de alimentos, ele tem que ser vendido na temperatura de refrigeração. Aquele sachê de ketchup que fica exposto em cima da mesa, aquele ali também deve ser refrigerado? Não, aquele não é refrigerado porque ele é empacotado a vácuo, então ele não tem a presença de oxigênio. Então, possivelmente, a proliferação de bactérias não vai estar porque o processo de empacotamento não permite a entrada de oxigênio. Então, aqueles não precisam estar em temperatura de refrigeração. Outro exemplo de produto que pode trazer um trágico resultado ao organismo humano se consumido fora dos padrões adequados é o feijão tropeiro. O alimento é feito com muita variedade de produtos, como o próprio feijão, que ocorre a fermentação natural, além de torresmos, farinha de mandioca, carnes, ou seja, complementos que devem ser acondicionados em temperaturas diferentes, exigindo que se consuma o mesmo em no máximo 2 horas depois de pronto. A gente tem os fiscais, tem os responsáveis técnicos pelo serviço de alimentação da própria vigilância, então a gente vai, a cidade é dividida em 2 partes, né, com 2 grupos de fiscalização, os fiscais vão com termômetro digital, ele é colocado e é medida a temperatura. Os produtos que não tiverem a temperatura adequada, cabe ao fiscal, nesse momento, fazer o recolhimento, né? A gente também vai aos supermercados, que a gente vai também olhar principalmente esses produtos que estão empacotados, como os quibe, os pães de queijo, que vão sob período de congelamento. Se não tiver também dentro da temperatura, todos eles serão recolhidos
e possivelmente, né, o estabelecimento será notificado e cumprir as sanções que são pertinentes na lei. E para ajudar a manter a saúde alimentar, o consumidor também precisa estar bem informado e desempenhar o seu papel de fiscalização e cuidados com o que se come nas ruas e nos horários. Olha, é importante que a população, nesse momento, ele saiba muito bem o horário em que ele deve buscar alimentação nos restaurantes, né? É muito comum, às vezes, o corre-corre do dia a dia, as pessoas estarem expondo a se alimentar por volta de 2, por 3 horas. Se isso, porventura, vier a acontecer, é importante que saiba qual a temperatura que está aquele alimento. Em que temperatura, se não estiver funcionando as estufas que protegem o alimento, se a temperatura não estiver adequada de proteção, é importante que o consumidor não faz uso daquela comida, porque ele pode sim vir a ter um problema de uma intoxicação alimentar. A partir do momento que a gente vai fazendo esse papel e que a gente vai tendo o seu trabalho como parceiro dentro, que vai estar notificando essas notícias, eles vão mudando o hábito, né? A maioria já tem mudado bastante, reclama, liga para aqui, para a vigilância sanitária, às vezes telefona anonimamente. E assim, eles já têm um pouco de consciência do tempo que a gente vem falando, né? Eles já criaram alguma consciência sanitária.